É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, São José do Egito. Enquanto esperava ali, eu estava fazendo as contas e eu tenho a impressão que de todos os municípios nordestinos, se eu tivesse que igualar um a Taperoá, seria São José. Vou explicar a vocês por quê. Eu passei boa parte da minha infância e da adolescência aqui, numa fazenda que, nesse tempo, era São José do Egito. Infelizmente, apareceram, se alguém aqui é de Itapetim, me perdoe, mas eu não posso me conformar, porque São José do Egito fazia divisa com Taperoá. Tiraram um pedaço de Taperoá, uma cidade chamada Livramento, eu não sei como se chama hoje, e tiraram um pedaço de São José do Egito e Itapetim, e deixei de fazer divisa. Muitas vezes, quando eu vinha de Taperoá para aqui, para a fazenda São Pedro, a gente parava na divisa, eu e meus irmãos, e ficava numa alegria enorme, um em Pernambuco, outro na Paraíba, e a gente se dava as mãos, como é que está aí o nosso estado de Pernambuco, vai bem, a Paraíba aqui também. A gente achava isso o máximo, sabendo que ali era a divisão. Eu não sei se vocês sabem disso, mas essa forma de Pernambuco estendida assim, e a da Paraíba, que também é assim, vem das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, a coroa portuguesa marcava no litoral um ponto e tirava uma linha imaginária reta até o meridiano de Torres das Ilhas. E foi assim que Pernambuco foi bem. Então, por causa dessa divisão artificial, esse lugar onde vocês estão e eu estou hoje era Paraíba, porque a linha de Pernambuco não pegava aqui. Acontece que, com o decorrer do tempo, a divisão natural foi prevalecendo. Então é por isso que Pernambuco, e durante o Império, os senadores paraibanos, pernambucanos e norte-riograndenses fizeram um acordo no Senado para que a divisa seguisse a divisão das águas. Então, como o rio Pajeú corre para cá e as águas da Paraíba correm para lá, foi por isso que Pernambuco ficou com essa ponta e a Paraíba desceu, não é? Monteiro é perto daqui, Taperoá é perto daqui, Teixeira é perto daqui. Por isso, porque o Pajeú descia para o sul e as águas da Paraíba para lá. Então, foi por aí que fizeram essa divisão. Então, não sei se por causa disso, a nossa ligação sempre foi muito grande. O poeta Valdir Teles, a quem agradeço os belos versos com que me saudou, ele fez referência à minha amizade com os irmãos Batista. E os irmãos Batista, além de serem meus amigos, eles são daqui, eram daqui, como a família deles vinha de Teixeira, não é? Eu conheci muitos parentes deles lá em Teixeira. E também não é à toa que a grande escola de cantoria do século XIX foi Teixeira, como a grande escola de cantoria do século XX foi e é São José do Egito. Então, são lugares que se ligam muito. Mas eu me ligo sobretudo aqui, porque eu acho graça, às vezes, lá para o sul, para o Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas dizem que eu tenho uma imaginação muito grande. Eu não tenho imaginação nenhuma. Eu copio.
vocês que conhecem o nosso povo sabem muito bem disso. O pessoal do Ariano, você criou um personagem extraordinário, Chicó. Eu não criei coisa nenhuma. Eu conheci Chicó pessoalmente. E ele se chamava Chicó. Eu fiquei até meio acanhado, porque há pouco tempo eu fui a Taperoá e me apresentaram o filho dele. E eu fiquei com medo que ele ficasse zangado comigo, porque eu disse que Chicó era mentiroso e era mesmo. Mas ele não estava zangado não, ele falou comigo muito satisfeito, coisa. Pois bem, eu conheci Chicó. E aquela frase que eu coloquei lá no Alto da Compadecida, ele dizia mesmo, quando a gente pedia muita explicação sobre uma mentira, ele dizia, eu não sei, só sei que foi assim, eu não explicar, eu não sei muito bem não. A esse propósito, existe no Nordeste uma história da qual eu gosto muito. Eu adoro essas histórias populares nordestinas, né? E essa conta uma história que eu gosto muito. Diz que um amigo se virou para o outro no Recife e disse, você quer ouvir uma história boa? Aí o amigo disse, quero. Ele disse, rapaz, eu tomei um navio aqui no Recife para ir para o Rio de Janeiro. Aí 2 horas da manhã eu acordei, o navio tinha batido numa pedra. Começou a entrar água no navio e eu fiquei com medo de morrer. Aí eu disse, eu vou subir para o convés para vir lá saltar. Mas quando eu tentei abrir a porta, tinha emperrado e não abria. Aí ele abriu aquela janelinha, a escotilha, porque ele queria saltar. Mas acontece que a escotilha era estreita e ele não passava direito. Aí ele disse, ele contando para o amigo, então, felizmente era no tempo da brilhantina. Eu tirei a roupa, peguei um bueiro de brilhantina e eu passei no corpo, escorreguei e saltei dentro d'água. Mas quando eu saltei, o tubarão bateu em cima de mim. Aí eu não me apertei não. Meti a mão no cinturão, arrastei a faca. Aí o amigo disse, espera aí, rapaz, e você não estava nu? Ele disse, meu amigo, você não quer ouvir história não, você quer discutir. Então, pois Chicó era assim, tá entendendo? Ninguém fosse discutir com ele não. Pois bem, do mesmo jeito que eu fiz com o Chicó, eu vinha para a fazenda São Pedro, como eu disse, que pertencia a meu tio Joaquim Duarte Dantas e a minha tia Maria das Neves. Foi um dos 2 anjos bons da minha infância, minha tia. E eu vim para cá e aí eu conheci um cidadão aqui de São José do Egito. Eu vou dizer o nome dele, eu já botei até numa peça. Manuel Gaspar. Eu acredito que nenhum de vocês tenha conhecido, não. Eu botei ele com o nome dele. Olha, ele era uma figura curiosa, era um personagem pronto. Era gago, intrigante que era uma desgraça, frouxo, não tinha coragem para nada. Uma vez a gente estava lá em São Pedro e chegou uma moradora que morava lá, aquele meu tio Joaquim Dantas, que gostava, botava apelido de todo mundo, chamava de corre-campo, porque ela não parava, ela andava, batia aquela redondeza toda. Chamava-se Dina. Aí alguém disse, Dina, seu Manuel Gaspar estava aqui falando mal de você. Ele, gago, disse, não é verdade não, Dina. Eu posso falar de você assim, uma vez ou outra pelas costas, pela frente eu não tenho coragem não. E eu até adotei esse programa dele. Eu digo sempre que eu não gosto de falar mal de ninguém pela frente. Eu acho que é uma falta de educação muito grande, não é? Constrange quem ouve, constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar que a pessoa dê as costas pra gente, não é? É questão de educação. Bom, olha, vocês não vão levar isso a sério não. Meu jeito de falar é assim mesmo. E eu não gosto de ser, é por isso que eu não gosto de ser secretário de Cultura. Outro dia, eu sou torcedor do Esporte Clube do Recife. Aí,
Aí ia haver um jogo do Sport contra o Corinthians para decidir a Taça Brasil. Aí a Rede Globo foi lá me ouvir. Quando cheguei lá, aí a moça disse, lá na minha casa, a moça disse: Ariano, você que já criou tantas cenas para o teatro, para o romance, que cena você gostaria de criar para esse jogo? Eu digo: eu tenho o direito de criar. Isso tem. Eu crio do jeito que eu quiser. Então eu queria ser um juiz. Ela disse: para quê? Eu digo: para eu roubar para o Sport. Evidentemente, eu digo uma coisa dessa brincando. Pois saíram 4 cidadãos dos cuidados deles para escrever para o jornal dizendo que eu sou secretário de Cultura e estava dando mau exemplo. Mas não é possível. O camarada que tomar o mau exemplo numa brincadeira dessa não precisava de mau exemplo nenhum. Ele ia me roubar dele sem eu dar exemplo. E aí isso é evidente. Mas agora eu estou dando para avisar, eu estou brincando. Evidentemente eu não acho que falar mal dos outros está certo. Pois bem, então, como eu estava dizendo, Seu Manuel Gaspar, eu coloquei Seu Manuel Gaspar como personagem do Casamento Suspeitoso. Coloquei com o nome dele, porque estou prestando uma homenagem. Ele era uma figura. Ele tinha casado 3 vezes. Ele chamava as mulheres, ele chamava a finada velhaca, a finada safada e a finada cachorra da moléstia. Vocês imaginam? Aí ele dizia, ele me explicando, né? Ele disse: a finada velhaca era penedeira. E eu nunca dei um dinheiro àquela mulher para ela não perder. E pedia outra, era penedeira. Morreu. Eu casei com a finada safada. Essa era a chadeira. A outra pedia dinheiro, ela achava. De vez em quando chegava com um vestido novo, um dinheiro. Eu dizia: onde arranjou isso? Foi um dinheiro que eu achei no céu. Era a chadeira. Morreu. Aí eu casei com a finada cachorra da moléstia. Essa não era nem achadeira, nem penedeira, mas foi a mulher mais brava que eu já ouvi falar na vida, e ciumenta. Aí eu às vezes estava assim pensando, olhando por meio do tempo, ela dizia: já estás aí pensando naquela cachorra. Quando eu vi, ela tapa do pé do vidro. Morreu também. Agora não sei ninguém, mas também nem ninguém me bota xixi, nem ninguém me furta, nem ninguém dá tapa no meu pé do vidro, ele dizia. Era uma figura, Seu Manuel Gaspar. Aí, frouxo, que era uma desgraça. Aí, meu tio, o seu Quincas, Joaquim Duarte Dantas, ele era muito brincalhão. Quando foi um dia, chegou o Seu Manuel junto dele e disse: ô seu Quincas, o senhor deu ordem a Cirilo para ele montar no seu cavalo. Aí seu Kika disse: não, por quê? Ele disse: porque ele ia ali montado nele. Aí seu Kika inventou, né, que Cirilo está muito enganado. Ele pensa que eu tenho medo dele, só porque ele deu 17 peixeiradas no mundo. Cirilo era o homem mais pacato do mundo. Só porque ele deu 17 peixeiradas no mundo, ele pensa que eu tenho medo dele. Vou chamá-lo aqui, vou passar-lhe um carão e vou chamar Seu Manuel como testemunha. Aí Seu Manuel disse: não chame não, porque eu não sustento não. Aí Seu Kika disse: não, sustento, o senhor viu? Ele disse: eu não vi direito não, Seu Kika. Eu quando olhei assim, ele ia passando a tela, mas eu me virei logo de costas, que eu não gostava de me meter na vida dos outros. Vocês veem o personagem pronto, não é? Era um personagem pronto. Eu só fiz colocar ele na peça. Pois bem, então a essa terra extraordinária de São José do Egito, onde eu me sinto em casa, que a gente veio hoje mostrar essa aula espetáculo. Essa aula foi pensada por nós exatamente para cumprir
o programa de interiorização do governador Eduardo Campos. E eu, evidentemente, olhei isso com a maior simpatia. No governo Arraes, eu fui secretário de Cultura e eu resolvi fazer da Secretaria de Cultura um ponto, uma alavanca para deflagrar a nível nacional uma discussão sobre a cultura brasileira, que eu estava preocupado, como estou ainda, com a descaracterização e a vulgarização da nossa cultura. E eu queria mostrar que existem alternativas. Mas dessa vez eu achei que o trabalho que eu fiz no governo Arraes já estava cumprido. E eu resolvi fazer o contrário. Eu disse, eu vou interiorizar a cultura. Eu vou entrar e tenho viajado por aí afora. Do sertão já estivemos nas 3 regiões do estado. Na Mata, no Agreste e no sertão. Já estivemos nos 3 lugares, mas eu vou cumprir a meta. Eu espero, quando terminar, ir até o fim. Eu espero chegar à maioria, se não à totalidade, dos municípios do nosso estado. Quando Eduardo assumiu o governo, um deputado que é contra ele procurou uma coisa para dizer, para falar mais, não achou muito, aí descontou nas minhas costas. Aí disse assim, quanto ao secretário Ariano Suassuna, ele é um secretário apenas figurativo. Para, quer dizer, Eduardo tinha me nomeado para eu figurar, assim, ficar com cara de secretário e entrar na equipe dele. Aí ele fez esse discurso, saiu uma notinha bem pequena no jornal. Eu acho que ele nunca pensou que eu lesse, mas eu li. E vingativo, como todo sertanejo, eu sou vingativo. Quem me faz uma raiva pode esperar, porque eu guardo em pé de pote para ela crescer todo dia. Mas é claro que eu não faço violência com ninguém, mas a meu modo eu me vi. Aí, um dia, passaram-se algumas semanas, depois saiu essa nota. Aí eu estava no teatro lá no Recife, no espetáculo da Neta de Chaplin até. Aí quando eu vi, lá veio ele. Aí ele abriu os braços para mim e disse, meu caro Ariano, como vai? Eu disse, figurando. Aí ele perdeu um pouco assim o prumo. Aí disse, você não sabe com que é carinho. Eu disse aquilo, ó, carinho, ó, me enrolando. Você não sabe com que é carinho. Eu disse aquilo. Eu disse, eu imagino como não é você falando com raiva. Porque falando com carinho desse jeito, né? Bom, enfim, mas então, um dos motivos de eu ter pegado o peão na unha é porque quando eu terminar o mandato eu vou fazer uma visita a ele e vou dizer, olha, eu posso até ter sido um secretário figurativo, mas eu mostrei minhas figurações no estado todinho, coisa que nenhum secretário de cultura fez até hoje. Ficam no Recife aí, né? Pronto. Pois então eu vou parar de conversa, porque bom mesmo é a gente ouvir música e ver o espetáculo. Bom, nós organizamos esse espetáculo como uma espécie de viagem pela cultura brasileira. E é por isso que ele se chama Nau. Né? Nau. Nós pegamos a cultura indígena, que foi a primeira nossa aqui. Eu protesto sempre. Uma vez eu cheguei em São Paulo, numa exposição, estava um cartaz lá escrito Arte do Brasil, uma história de 5 séculos. Como se a arte só tivesse começado aqui quando os portugueses chegaram. Não é verdade? Os índios já faziam uma arte aqui da mais alta importância. Vou chamar os músicos que vão participar. Aí vem eles.
apresentar os músicos. O primeiro, o que toca violão, chama-se Antônio Madureira. É um autor de todas as músicas que vocês vão ouvir aqui. E eu chamo a atenção de vocês para a importância desse admirável compositor. Esse é compositor mesmo, tá certo? Não é desses que andam por aí, não. Com o nome de compositor. Esse é compositor mesmo, vocês vão ouvir. Então, agora eu vou chamar os... Sim, apresentei Antônio Madureira. O flautista chama-se Elton Nascimento. O percussionista, Girimundo de Olinda. O violinista, Sérgio Ferraz. E o que toca violoncelo, Sebastião Posch. Agora peço que entrem os bailarinos. Essa de lá chama-se Ana Paula Campos. Esse outro, Pedro Salustiano, filho do grande mestre Salustiano. Iris Campos, que hoje está nos ajudando. Maria Paula Costa Rego, que é a autora da coreografia que vocês vão ver. Jafres Nascimento, filho do grande mestre do frevo Nascimento do Passo. E enfim, o nosso Gilson Santana, que adota o nome artístico de Mestre Meia-Noite. É um bailarino extraordinário, vocês vão ver, como todo grupo. Agora, eu só fiquei meio preocupado, porque hoje, quando a gente estava lá no hotel, aí sim, eu me esqueci de apresentar meu querido amigo Carlos Newton Júnior, que vai me ajudar na aula. Aí Carlos Nilton me comunicou que passou um carro de som anunciando essa aula espetáculo, dizendo que eu estava acompanhado de 30 bailarinos. Então eu quero dizer aos 6 que estão presentes, que cada um deles tem que dançar por 5, né? Para eu não decepcionar o público de São José. Pois tá bom. Então, apresentados, eu peço que os que não vão tomar parte da primeira saiam. E é a primeira música, que chama-se Toré. É uma música que Antônio Madureira compôs em homenagem à cultura indígena. O Toré é uma dança religiosa indígena. Então nós vamos ver e ouvir o Toré dançado por Iris Campos, Maria Paula Costa Rego, Pedro Salustiano e Jafres Nascimento.
Boa noite a todos. É uma alegria muito grande para mim participar desta aula espetáculo ao lado de Ariano Suassuna e desses artistas, músicos e bailarinos da Secretaria de Cultura de Pernambuco. E uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez em São José do Egito. Eu que sou um admirador dos cantadores, dos poetas populares e tive o privilégio de conhecer Otacílio Batista quando uma vez ele esteve no Rio Grande do Norte para participar de um festival de cantoria e tornou-se meu amigo. A próxima música que nós vamos apresentar aqui chama-se Sinal, é a música que dá título ao espetáculo, e é importante dizer também, já a Diana Moura, que falou, que apresentou aqui a secretaria, e depois Antônio Marinho, já disseram da importância desse trabalho, e como esse trabalho, de certa maneira, segue as linhas, os princípios que Ariano Suassuna estabeleceu para a cultura brasileira, para dentro de sua visão de cultura brasileira, desde os anos 40, mas precisamente desde 46, quando ele levou ao palco do Teatro Santa Isabel, pela primeira vez, cantadores para uma apresentação ao público do Recife. Então, essa aula espetáculo, na verdade, é uma súmula, é um resumo desses princípios que Ariano vem defendendo desde a década de 40, passando aí pela experiência dele no Teatro do Estudante de Pernambuco, no Teatro Popular do Nordeste, em movimentos gráficos de importância para a cultura brasileira, para a cultura nordestina, como o gráfico amador, e assim sucessivamente. Então, eu queria apenas também lembrar que esses cenários fazem uma alusão ao título do programa da Secretaria de Cultura, A Onça Malhada, a Favela e o Arraial. Então, os cenários, esse tríptico pintado por Dante Suassuna faz uma alusão a esse nome. E nos menores detalhes que vocês estão vendo aqui, de figurinos, de cenários, do programa que vocês receberam, vocês vão encontrar indicações dessa preocupação de se procurar uma arte brasileira erudita a partir da cultura popular. Por exemplo, o nominal impresso nesse programa está impresso com um tipo de letra baseado nos ferros de marcar bois do sertão nordestino, um alfabeto que Ariano idealizou nos anos 70 e que hoje já se encontra à disposição numa tipografia, numa fonte de computador, mostrando que a verdadeira tradição ela não é cópia do passado, mas ela é a procura do novo a partir, né, do passado. Quer dizer, é um diálogo sempre vivo com o passado. É o reconhecimento do passado na nossa contemporaneidade. Essa é a lição que fica dessa aula espetáculo. Então, a próxima música chama Sinal, é uma composição de Antônio Madureira, e é uma homenagem que se faz aos portugueses que vieram para cá, né, a bordo das naus. A primeira música foi uma homenagem à cultura indígena, essa segunda música, que vai ser dançada pelo grupo, é uma homenagem à cultura portuguesa.
como vocês veem, as figurações, as minhas figurações valem a pena, não vale? Tá, eu vou pegar esse deputado, eu ainda vou chamar ele para um canto de parede para dizer, olha aqui, o que é que você está chamando de figuração? Porque, inclusive, eu acho que o meu povo tem direito a uma coisa boa. Eu me lembro muito, eu conto sempre essa história. Capiba, o grande compositor pernambucano, ele era muito meu amigo. E ele ficava indignado quando o pessoal dizia que cachorro gosta de osso. Ele dizia, só dão osso ao cachorro, ele come com avidez, aí dizia, ele é doido por osso, ele é doido por comida, como todo mundo. Aí dizia, bote um osso e bote um filé, para ver o que é que o cachorro escolhe. O que acontece é que não estão deixando o povo brasileiro, sobretudo os jovens, entrar em contato com o filé. Só botam porcaria, não é? Só exibe o que não presta. Olha, eu vou dizer, eu conto essa história em todo canto, eu já estou ficando até antipático, mas eu vou continuar a dizer, porque eu acho que é uma coisa importante. Existe uma banda por aí, se vocês gostam, me desculpe, mas eu vou dizer a verdade. Contrariando o que eu disse. E não é possível que eu seja tão azarado que tem alguém aí da banda. A banda se chama Banda Calypso. Viu? Pois bem, um dia, por falta de sorte minha, eu liguei a televisão, estava essa Banda Calypso, cantando a seguinte beleza, viu? Se você quiser me conquistar, você tem que suar. Já era ruim, né? Mas, em todo caso, aí repetiu. Se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Tenha paciência, não é? Agora, quer dizer, o pessoal dos meios de comunicação de massa nivela por uma média bastante baixa e ficam espalhando. A juventude, então, só ouve isso, só tem isso. Aí, depois eles fazem uma pesquisa, a famosa, o que é que você vê? Eu vejo a Banda Calypso. Aí ele é louco pela Banda Calypso. Não, ele não tem outra opção. Então, nós estamos mostrando aqui outra opção. E a próxima música, já homenageamos a cultura indígena, a cultura ibérica, agora vamos homenagear a vertente, a grande vertente negra da nossa cultura, com um maracatu chamado Estrela Brilhante. Agora vejam bem, o solista é Pedrinho, né? É Pedrinho. O solista principal dessa música é Pedro Salustiano, filho do grande mestre Salustiano. Pois bem, a formação de Pedro Salustiano foi feita em grupo de cavalo marinho e maracatu rural. E vocês viram, aqui só tem formação erudita Maria Paula Costa Rego. O resto, os outros todos, são de formação popular. Agora eu digo, a gente não vê diferença de rendimento. Pedro Salustiano não é somente um grande bailarino popular, não, o que já seria uma grande coisa. Ele é um grande bailarino, aqui na Suécia, onde ele aparecer. Olha, uma vez, eu fui para Niva até na turma de Carlos Newton, do meu companheiro de palco. E eu, em vez de fazer o discurso de Paranifo, eu dei uma aula como essa que eu estou dando. E falei mal de Michael Jackson. Quando terminou, chegou um francês que estava lá, veio falar comigo, disse, olha, professor, eu gostei muito de sua aula. Eu gostei muito de sua aula, mas eu não estou de acordo
aquilo que o senhor disse não, porque Michael Jackson é um grande bailarino. Eu disse, você me desculpe, mas grande bailarino, para mim, é Nureyev, é Nijinsky, é Baryshnikov. Michael Jackson é um débil mental. Tá certo? Aí eu disse, e tem mais uma coisa. O senhor disse que gostou da minha aula e que gosta de Michael Jackson. Escolha, ou eu ou ele. Eu não quero... Não é ser assim, não. Chegar para me elogiar, tem que me elogiar certo. Elogiar errado, quero não. Pode, gosto muito de elogio, mas certo, errado, quero não. Pode ficar. Pois bem, vocês vão ver. Esses bailarinos todos que aqui estão, esses sim, Gilson Santana, Pedro Salustiano, Jafre Nascimento, são grandes bailarinos aqui em qualquer lugar do mundo. Não é Michael Jackson, não. Pode ver. Vamos ver lá, Estrela Brilhante. Após essas 3 músicas que fizeram, como vocês viram, e nós dissemos, que homenagearam as 3 primeiras culturas que se uniram para formar a cultura brasileira, nós vamos apresentar agora 2 músicas que já fazem uma alusão à religiosidade do povo brasileiro. Então serão 2 músicas, não dançadas, e sim cantadas. A primeira delas chama-se Excelência. A Excelência é um canto fúnebre. A tradição das cantadeiras de excelência ainda subsiste em boa parte do Nordeste brasileiro, do sertão nordestino e também na Zona da Mata. E como eu estou falando aqui para um público em boa parte sertanejo, certamente vocês já devem ter escutado ou até presenciado as cantadeiras de excelência, quando encomendam durante um velório a alma de um morto, né? São geralmente senhoras que cantam sem acompanhamento instrumental, com uma voz rouca, fanhosa, áspera, e cantam em uníssono para encomendar durante o velório a alma de um morto. Na década de 70, no início da década de 70,
Ariano fundou, no bojo do movimento armorial, o Quinteto Armorial, que foi liderado por Antônio Madureira, e que gravou ao longo da década de 70 e início da década de 80, 4 discos. Pois bem, no primeiro disco do Quinteto Armorial, chamado Do Romance ao Galope Nordestino, quando eles estavam fazendo o trabalho do primeiro disco, Ariano cantou para Antônio Madureira uma excelência que ouvira no sertão da Paraíba. E Madureira fez uma versão instrumental desta música, desta excelência, que foi gravada nesse disco. Esse disco foi lançado em 74. E agora, para o trabalho da secretaria, Madureira colocou a letra que ouvira de Ariano no início da década de 70. Quer dizer, nós vamos escutar aqui uma música, a letra é de domínio público, e a música é uma recriação de Madureira, uma recriação instrumental também de uma canção de domínio público, né? E vocês vão perceber uma letra belíssima, a música é belíssima, é um hino em louvor a Nossa Senhora, a partir das letras do alfabeto. E eu tenho a satisfação, a alegria, o privilégio de chamar ao palco a cantora, a excepcional cantora que vai cantar essa música, premiada nacionalmente, essa cantora, e que se chama Isaar França. Incenso
próxima música que nós vamos escutar chama-se Machixe. Quer dizer, o título dela é o nome de um gênero musical, de um tipo de música que surge no Brasil na segunda metade do século XIX. O machixe é uma música popular brasileira, mas de origem urbana. E surge no Brasil, no Rio de Janeiro, a partir de músicas que vinham da Europa, no início do século XIX, cujas partituras eram reinterpretadas aqui de maneira muito livre pelos nossos pioneiros, geralmente mestiços que tocavam piano e que animavam os bailes, os salões, né, de uma boemia carioca que começa a surgir aí no início do século XIX. Então, sente-se na sonoridade do machixe a influência da polca, da valsa, da mazurca, de músicas que vinham para animar os bailes aqui nas cidades brasileiras. Então, essas músicas se fundiram, foram recriadas, e surge o machixe como um gênero musical brasileiro urbano, e no qual a gente sente também as raízes da música africana, uma vez que esses pioneiros, como eu disse, eram quase todos mestiços. Nós vamos ouvir o machixe de Madureira. Ele vai ser dançado pelos bailarinos. Os bailarinos estão entrando, tendo como solista a bailarina Ana Paula Santana.
quero prestar também minha homenagem hoje a 3 mulheres, Delfina, Amara e Donana. Essas 3 mulheres moravam na Fazenda São Pedro e com elas eu aprendi muitas músicas que depois passei aos meus amigos compositores. Delfina, por exemplo, uma vez eu cheguei lá na cozinha da Fazenda São Pedro e ela estava torrando milho para fazer pipoca numa panela de barro, e ela mexendo o milho com uma colher de pau. E ela aproveitava o checo-checo da colher de pau no barro e no milho para acompanhar uma música que ela cantava com a voz bem fininha, que eu não vou poder imitar, evidentemente. Mas aí eu me lembro que tinha um refrão que fazia assim. Ela cantando, checo, 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 checo. Aí cantava. Menino, parecia uma fuga de bar. Aí eu fiquei entusiasmado. Delfina, que música é essa? Ela disse, não sei não, Ariano. Desde menina que eu canto essa música. Eu digo, e como é o nome dela? Ela disse, o piado do cachorro. Aí eu disse, ô Delfina, e cachorro pia? Ela disse, nessa música pia. Pois bem, vejam que beleza. Com Donana aprendi muito romances, cantigas velhas, como ela chamava, e com a Mara também, a mesma coisa. Então, nós vamos agora, se eu quero também fazer um pequeno reparo às palavras de Antônio Marinho. Eu agradeço, profundamente penhorado, as palavras dele, mas ele cometeu um engano. Ele demonstrou uma certa preocupação para que depois que eu morresse, a cultura brasileira ficasse prejudicada, e ele assumiu o compromisso de defender. Mas ele pode ficar tranquilo, que eu não pretendo morrer, não. Tá certo? Quando eu completei 80 anos, me prestaram uma homenagem lá no Rio de Janeiro, e foi uma confusão dos diabos. Quando eu fui, inclusive, dei uma aula no Teatro Municipal e começaram a fazer um chamego tão grande que aí eu lá na aula do Teatro Municipal, eu disse, olha, vocês, por favor, não exagerem muito, não. Eu estou completando 80 anos, vocês não gastem a munição toda agora, não, porque com que cara vocês vão ficar quando eu fizer 160, não é? Deixa alguma coisa para quando eu fizer 160. Pois bem, então é isso mesmo, eu digo a Marinho, que ele se tranquilize, eu não pretendo morrer, não. Então vamos ouvir o Dobrado. Essa música que nós vamos ouvir, o Dobrado, de Antônio Madureira, eu não sei se vocês sabem, mas o dobrado militar, como música, forneceu um dado muito importante para a criação do frevo. Foi a partir do dobrado que se criou a música do frevo. E foi a partir da capoeira que se criou o passo, que é a dança que acompanha o frevo. Pois bem, agora nós vamos ouvir o dobrado dançado pelo grupo e tendo como solista principal Gilson Santana, mestre meia-noite, que vai dançar com passos nascidos da capoeira, mas que já anunciam o frevo. E agora vocês vão ver um bailarino de verdade que honra o grande povo negro, não é aquele traidor Michael Jackson que anda querendo, inclusive, renegar a sua bela origem negra, não é? O homem já fez tanta plástica que daqui a pouco ele vai terminar com o olho de galinha, um do lado, outro do outro, e tanto que está esticando assim. Então, vamos ouvir o dobrado, tendo como solista principal
esse grande bailarino que é Gilson Santana. Ariano falou no início do espetáculo que a nossa aula espetáculo, NAU, simbolizava uma viagem pela cultura brasileira. Então eu posso dizer que a nossa NAU, com a próxima música, chega ao último porto, né? É a música final do espetáculo, chama-se Tradicional e é já um frevo composto por Madureira. Essa música, essa manifestação artística de música e de dança tão nossa, tão pernambucana, e que certamente também se forma no final do século XIX. É difícil precisar quando surge, né? O que nós sabemos é que o registro mais antigo da palavra frevo, num jornal, até agora, que nós conhecemos, sai no jornal do Recife, jornal pequeno, a 9 de fevereiro de 1907, quer dizer, no início do século XX, o que valeu ao genial bailarino e músico, compositor Antônio Nóbrega, um mote para um espetáculo que ele realizou, chamado 9 de Fevereiro. Não sei se vocês já viram, que já saiu inclusive em DVD, e que é uma aula espetáculo também como essa, só que mais centrada no frevo, nessa manifestação pernambucana. Então, para dançar o frevo de Madureira, nós vamos contar com a participação de Jáfles Nascimento,
como o Ariano já disse, filho do nascimento do Paço, então possui esse ritmo nas veias, né? Desde menino. Então vamos assistir Jáfres e escutar o tradicional, o tradicional, né? Bom, eu quero dizer a vocês, eu gosto muito, eu tenho esse traço brasileiro, eu gosto de contar história e gosto de ouvir história, gosto de rir e gosto de fazer rir. Então, às vezes para isso, eu tenho que mentir, e eu minto. Eu confesso que minto, tá certo? Eu preciso contar, eu gosto de contar história e na minha vida não acontece nada. Eu sou um chamado bom cidadão, que é um ótimo cidadão, como o nome está dizendo, mas é um péssimo personagem. Eu digo sempre, tudo que é ruim de contar é bom de passar. Tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar. Olha, imagine se a vida de vocês, nesse ano de 2009, se foi boa, desde o ano novo, experimentem contar o melhor amigo de vocês. Você diz, olha, no dia 1º de janeiro, foi ótimo. O dia 2 foi melhor ainda. O dia 3, não me aconteceu nada de ruim, pelo contrário, aconteceu. Vocês só passam, ele só ouve até o dia 4, porque não há quem aguente. Agora, se vocês foram presos, lavaram uma surra, ou deram uma surra, aí é ruim de passar, uma hora, mas é muito bom de contar. É por isso que eu tenho que mentir, porque, veja, eu vou dar um exemplo disso que eu disse. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui assistir um concerto no Teatro Santa Isabel, com 3 amigos meus, Carlos Alberto Borges, Marco Lisboa e Sebastião Lagreca. Aí, quando terminou o concerto, nós saímos e ficamos conversando na ponte. E aí deu 1h30 da manhã, naquele tempo o Recife era uma cidade pacata, já estava inteiramente deserta, não havia tráfego, e o rio Capibaribe era limpo, foi me dando vontade de tomar um banho. Aí eu propus aos outros, vamos tomar um banho? Vamos. Sorteamos um de nós para ficar com as nossas roupas, caiu o Carlos Alberto. A gente tirou a roupa, entregou a roupa a Carlos Alberto e pulamos dali da ponte mesmo, pulando no rio. E começamos a tomar banho. Acontece que a Secretaria de Segurança Pública era da Rua da Aurora.
Aí avistaram a gente. Quando a gente chegou lá na beira do rio, para pegar as roupas, já estava o camburão esperando a gente. A gente foi preso ali. Teria tudo acabado bem se eu não tivesse me metido a engraçado. Delegado é uma raça muito mal-humorada, né? Normalmente. E eu fui me meter a tirar graça. Quando a gente chegou lá, o delegado, acordaram o delegado, ele já saiu meio mal-humorado, porque tinham acordado ele para atender aqueles desocupados. Aí o delegado chegou e disse: identifiquem-se. Aí eu puxei minha carteira de estudante e dei a ele. Quando ele pegou assim, disse: Ariano Suassuna, o que é que o senhor é, doutor Saulo Suassuna? Eu disse: ô irmão. Ele disse: meu médico, uma das melhores famílias do Recife, e o senhor tomando banho. Eu disse: o senhor não toma banho, não. Aí ele disse: mas nu? Eu disse: o senhor toma banho vestido? Ele disse: quer fazer graça? Eu ia soltar vocês, mas agora eu vou passar a noite preso. Pois bem, foi uma noite muito desagradável, muito ruim de passar. Por isso mesmo, boa de contar, como vocês estão vendo. Pois bem, então, é por isso que eu confesso que minto. Essa história que eu contei é verdade, por exceção é verdade. Pois bem, então, já que eu tenho o direito de mentir, eu vou contar a vocês. Houve um tempo que eu fiquei muito dilacerado, porque eu sou filho da Paraíba, e Pernambuco me adotou como filho, então eu vivi um problema. Eu ficava, sem querer ser infiel à minha terra, mas também sem querer ser ingrato com Pernambuco, cujo povo me trata com carinho, que me deixa comovido. E aí até que depois eu achei uma solução. Como o nome Pernambuco é masculino e Paraíba é feminino, eu passei a dizer que Pernambuco é meu estado paterno e a Paraíba é meu estado materno. Bom, aí eu recebi o título de cidadão pernambucano. Eu estou a cavaleiro para dizer, porque eu disse isso no discurso. Aí eu disse: olha, eu estou muito orgulhoso de receber o título de cidadão pernambucano. Eu estou aqui no Recife, a Assembleia de Pernambuco funciona no Recife, mas eu quero dizer que eu aceito o título e muito honrado. Mas eu não quero ser recifense, não. Eu quero ser do sertão do Pajeú. Aí eles acharam graça, não se zangaram comigo, não, e me deixaram ser. Aí, então eu disse que passava a ser cidadão pernambucano do Pajeú. Mas eu não disse de que município. Agora eu digo, recebendo o título de cidadão, eu vou dizer, mentindo, que eu nasci em São José do Egito. Tá certo? Muito obrigado então a todos.